Olá, neste vídeo vamos falar sobre o sono e sobre a relevância que o sono tem ao nível da nossa saúde física, mental e emocional. Vamos abordar as diferentes fases do sono e de que forma é que elas podem influenciar todos estes domínios da nossa saúde e vamos também falar de algumas ferramentas que vocês poderão utilizar em casa para medir a qualidade do sono e quais são os objetivos principais de uma boa noite de sono. Fiquem por aí. O sono é fundamental para aumentar a nossa concentração, para a nossa função cognitiva e para o nosso autocontrole. Sabemos que a privação de sono leva a várias disfunções metabólicas e a vários problemas de saúde mental, nomeadamente a desregulação dos níveis de açúcar no sangue, que pode levar à obesidade, à inflamação. Sabemos que pode levar à ansiedade, à depressão, a uma diminuição da concentração, a uma maior fadiga, a uma menor energia e, portanto, obviamente, tudo isso são fatores que vão influenciar a nossa saúde e a nossa performance. Estima-se que um adulto normal necessita dormir cerca de 7 a 9 horas por dia, o adulto normal com idades entre os 24 e os 65 anos, e que o sono é, de facto, um pilar essencial para a nossa saúde física, mental e emocional. Existem dois motivos principais pelos quais a privação do sono pode ser altamente nefasta. A primeira razão tem a ver com o facto que é durante o sono que acontece a reorganização das nossas redes neurais e que é eliminado o lixo celular através do sistema linfático, que é uma espécie de rede de drenagem semelhante ao sistema linfático. E quando esta reorganização não acontece de uma forma eficaz, esse lixo celular vai se acumular no cérebro e, com isso, a nossa capacidade de armazenar memórias e de processar informação vai ficar mais limitada. O segundo aspecto tem a ver com o facto de que é durante o sono que acontece a regeneração dos nossos tecidos musculares e neurais. Ou seja, o sono é considerado o estádio anabólico por natureza do corpo humano. E é aqui que é produzido a hormona do crescimento e a testosterona, que vão ter uma influência bastante grande ao nível destes mecanismos de reparação muscular e neural. No que diz respeito às fases do sono propriamente ditas, sabemos que existem duas grandes fases, que é a fase do sono não REM, sono ortodoxo, também assim chamado, e o sono REM, chamado de sono paradoxal. É na fase não REM que nós passamos maior tempo. REM significa, portanto, vem do inglês, significa Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, traduzindo para português. E na fase não REM, subdivide-se por sua vez em três fases, que é a fase N1, N2 e L3 e N3. As duas primeiras fases, N1 e N2, podemos designar de sono leve e a terceira fase de sono profundo. E, durante um ciclo completo de sono que leva à volta de 90 minutos, nós passamos por todas estas fases e, se não acordarmos, passamos também pela fase REM, como podem ver aqui na figura. Um aspecto importante para sabermos se o nosso sono está a ser reparador, além de dormir as 7 ou 8 horas mínimas, é garantir que estamos a conseguir atingir este estado de sono profundo pelo menos 4 vezes durante a noite. Isso seria o ideal. Então, passando aqui para as diferentes fases do sono, vamos começar aqui com a fase primeira, N1. Esta é uma fase caracterizada uma fase de transição do estado de vigília para o estado de sono leve. Portanto, aqui são as ondas θ que estão a funcionar, ou seja, passamos das ondas beta e alfa para as ondas θ. E a atividade muscular ainda existe, portanto, é nesta altura que nós nos movemos na cama para encontrar a melhor postura para dormir. Portanto, o nosso cérebro ainda está a funcionar, mas já não estamos propriamente muito dispostos a nos levantarmos e interromper, portanto, a noite de sono que se segue. Nesta fase, normalmente, ainda não se sonha, mas é uma fase que ainda estamos perfeitamente conscientes do ambiente à nossa volta. Em termos de tempo, é uma fase que é a fase mais curta neste ciclo do sono,
leva apenas 5% do tempo total de sono, o que corresponde a cerca de 10 minutos, e queremos, na verdade, que nesta fase não queremos passar mais do que 15 minutos, porque isso depois vai afetar a qualidade do sono. Depois passamos para a fase N2, portanto, esta é a segunda fase do sono. Aqui as ondas são predominantemente θ, mas existem aqui duas distinções importantes a fazer, que existem ao nível da microarquitetura do sono, que é os fusos do sono, caracterizado por ondas sigma, e pelos complexos kappa, que são ondas delta profundas, que vão, por sua vez, gerar picos de alta tensão, picos negativos de alta tensão, depois um pico positivo seguido por um pico negativo. E estas fases vão ser importantes para a consolidação de memória, para o processamento de informação e para o desenvolvimento das nossas habilidades motoras. Na verdade, é nesta fase de N2 que nós passamos mais tempo durante a noite, cerca de 45 a 50% do tempo, e é nesta fase, portanto, que o nosso cérebro está mais ativo e que a atividade muscular está mais diminuída. Em termos temporais, esta é uma fase que leva à volta de 20 a 30 minutos neste ciclo de 90 minutos. Depois temos a fase N3, que é a fase de sono profundo, portanto caracterizado pelas ondas delta, e é aqui que todos os mecanismos de reparação começam a acontecer. Portanto, é nesta fase que os músculos estão completamente inativos, é quando o cérebro está mais ativo, e que portanto, verifica-se que a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a temperatura corporal atingem os níveis mais baixos. Portanto, é nesta fase que é libertada a hormona do crescimento, que vai ter um importante papel ao nível da reparação neural e ao nível da reparação muscular. E nesta fase também sabemos que passamos cerca de 15 a 20% do tempo, que pode corresponder a cerca de 30 a 40 minutos. Uma nota importante que é preciso fazer em relação aqui ao sono profundo também é o facto que sabemos que o álcool ingerido antes do sono pode comprometer chegar a este sono profundo e o sono não ser tão reparador, e inclusivamente alguns medicamentos para dormir também podem ter essa influência, pelo que aquela sensação que muitas pessoas têm que consomem álcool e que dormem bem, sabemos que o sono não vai ser tão reparador porque não conseguem atingir com eficácia estes estágios do sono mais profundo. Depois temos o sono REM, que está assinalado aqui desta forma, o sono Rapid Eye Movement, que é um sono caracterizado por uma combinação das ondas beta e das ondas alfa. Aqui a atividade cerebral está no auge, é durante esta fase que nós temos aqueles sonhos mais vívidos, mas a atividade muscular está completamente inativa. Portanto, o sono REM vai ser muito importante para a regeneração das células nervosas, e sabemos que a sua privação vai aumentar a irritabilidade, vai aumentar a fadiga, vai diminuir a capacidade de concentração e vai diminuir o nosso autocontrole. Para garantirmos uma boa noite de sono, nestes 90 minutos, queremos garantir pelo menos 4 a 5 ciclos de sono REM, o que corresponde a cerca de 20 a 25% do ciclo completo. Agora que vocês já conhecem as diferentes fases do sono e de que forma é que essas fases do sono podem influenciar a nossa saúde física, mental e emocional, vou dar a conhecer agora algumas ferramentas caseiras que vocês poderão utilizar para ter uma noção de como é que acontece estes ciclos do sono sem ter que recorrer a um eletroencefalograma, porque estes dados que nós sabemos são estudados através do eletroencefalograma. Mas não tendo esse equipamento em casa, existem algumas ferramentas, alguns instrumentos, graças ao avanço da tecnologia, que hoje em dia conseguimos utilizar e ter uma noção geral de como é que é o nosso sono, a nossa qualidade do sono. Então, algumas ferramentas incluem os relógios, pulseiras, como por exemplo o Apple Watch, como por exemplo o Fitbit, o Whitings e o BioStrap, são alguns exemplos que depois vocês podem pesquisar, uns melhores que outros. Ao nível dos anéis, o Oura Ring provavelmente é o dispositivo mais conhecido hoje em dia, e aqui com o Oura Ring conseguimos ter uma avaliação relativamente precisa
todas estas fases do sono e do sono REM, que é também bastante interessante. Há alguns sensores que podemos colocar debaixo dos lençóis para ter uma avaliação mais precisa destas fases. Um exemplo é o MFit. E algumas aplicações para telemóvel que, não sendo tão precisas, também conseguimos ter uma ideia geral de como é que é o nosso sono e que podem utilizar, como por exemplo Sleep Cycle, que é uma que eu tenho vindo a utilizar, e o Sleep Tracker também, que é outra que poderão utilizar. Então, sabendo estas ferramentas, agora, quais são os principais objetivos de uma boa noite de sono? Então, primeiro, sabemos da evidência que pelo menos dormir 7 a 8 horas é essencial e que quanto mais cedo formos dormirmos para acompanharmos o nosso ritmo circadiano, quando se faz noite, portanto, é sinal que devemos nos preparar para ir dormir. Isto não significa que tenhamos que ir para a cama às 9h30 ou às 10. Vai haver algum intra-individual conforme a nossa cronobiologia, mas esse é um tema que podemos explorar depois noutro vídeo. Mas quanto mais cedo formos dormir, sabemos que melhor, potencialmente melhor, será a nossa qualidade do sono. O segundo aqui é o tempo de latência, não superior a 15 minutos. Portanto, isto é aquele tempo que nós levamos a adormecer desde que nos deitamos na cama. Portanto, não queremos que este tempo seja superior a 15 minutos, não levar muito tempo para adormecer. Depois, garantir cerca de 4 a 5 ciclos de 90 minutos durante o dia. E até convido a que vocês meçam semanalmente quantos ciclos é que fazem e não só diariamente. Portanto, um sono reparador contempla que consigamos 4, 5 ciclos de 90 minutos por dia. Depois, ao nível do sono profundo, garantir esta percentagem de 15 a 20% durante cada noite e que consigamos pelo menos 4 ciclos de sono profundo, isso seria o ideal. Sono REM 20 a 25%, portanto, aquelas percentagens que nós já vimos, garantir também 4 a 5 ciclos de sono REM durante a noite. E depois, obviamente, acordar o menos possível, portanto, as idas noturnas à casa de banho pode despertar, pode depois fazer com que seja difícil voltar a adormecer, portanto, evitar líquidos antes de dormir poderá ser uma ideia relevante para esse efeito. Não roncar, portanto, sabemos também que o roncar vai afetar a nossa qualidade de sono e vai afetar a própria arquitetura do sono e a reparação do sono. Portanto, quem ronca deve desenvolver as estratégias necessárias para deixar de roncar ou para minimizar essa questão. E, por último, garantir aqui uma frequência cardíaca baixa ao acordar. Isso significa que o sono foi reparador e vocês podem reparar e monitorizar facilmente se a vossa frequência cardíaca for superior numa noite em que dormem mal. Isso é normal, mas aquilo que nós queremos é garantir que essa frequência cardíaca esteja baixa, sempre equilibrada ao longo do tempo e, eventualmente, que tendencialmente vá diminuindo. Se a vossa qualidade de sono for melhor, que ela vá diminuindo também ao longo do tempo. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que o conteúdo tenha sido útil. Se foi útil, não se esqueçam de subscrever o canal. Vamos continuar a falar mais sobre os temas do sono e que estratégias podem utilizar para dormir melhor. Pelo que, se estão interessados nestes temas, subscrevam o canal e fiquem atentos aos próximos conteúdos.